Agradeço por você entrar nesse canal no YouTube. Convido você, caso você queira estudar a palavra de Deus, ler as Escrituras conosco. Nós estamos aqui iniciando Deuteronômio. Convido você a se inscrever, também clicar ali no sininho de notificações para receber os novos áudios, os novos vídeos. Nós estamos lendo uma Bíblia de estudo King James atualizada. É a Bíblia que eu indico. Deuteronômio capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote, Edi, Zavav. Veja só, eu estou com essa Bíblia King James, é uma Bíblia de estudo atualizada, e nós vamos ler aqui no rodapé, tem um comentário e nós estaremos lendo a partir de agora. A palavra, entre aspas, Deuteronômio, que significa em grego, repetição da lei, nome do último do livro da Torá. Nome do último do livro da Torá, lei, ou Pentateuco, em grego. Surgiu uma tradução incorreta na Septuaginta, abre parênteses, primeira e mais notável tradução do Antigo Testamento para a língua grega, fecha parênteses. E na Vulgata, abre parênteses, tradução para o latim, fecha parênteses. Deu uma expressão de Deuteronômio 17:18, que em hebraico significa, entre aspas, cópia da lei. O nome original e literal deste último livro da Torá, escrito por Moisés e algum amanuense, é Elé Dade Devarim. Isto é, entre aspas, estas são as palavras, ou de modo simplificado, Devarim, entre aspas, palavras. O Sefer da Torá, o livro da lei, chega ao seu final nas campinas de Moabe, lugar na qual os israelitas estavam reunidos para a grande travessia do Jordão, a fim de ingressarem na terra prometida. Moisés nos deixa entender que todas as leis, normas e mandamentos foram dados por Deus ao povo de Israel durante as peregrinações no deserto que consumiram 40 anos e toda uma geração. Agora, portanto, segue o livro de Deuteronômio, que é formado pelos discursos que Moisés proclamou a fim de preparar os israelitas para tomar posse de Canaã, conforme a promessa de Yahvé, o Senhor. Relembra o passado, exorta para o futuro e dá leis e princípios de sabedoria e temor a Deus para todos os crentes em todos os tempos. Versículo 2. Em 11 dias de marcha, pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir a Horebe e Kadesh Barneia, Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Versículo 4. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que vivia em Asterote. Versículo 5. Quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo, as últimas orientações no Horebe, versículo 6. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retornai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas. A Cefalá no Neguebe,
e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Versículo 8: Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais. Prometera dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. A nomeação de líderes nas tribos. Versículo 9: Naquele tempo eu vos afirmei, sozinho eu não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Versículo 11: Que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe conforme vos prometeu. Versículo 12: Como poderia eu, sozinho, levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: O que propões é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais escribas para cada tribo. Versículo 16: Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes, ouvireis vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Veja só, vamos abrir em João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Essa aqui é uma referência cruzada, do qual eu estou lendo conforme está aqui na Bíblia Almeida Revista Corrigida. Então, só recapitulando, nós estamos lendo uma Bíblia. Do meu lado esquerdo eu tenho uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, e do meu lado direito eu tenho uma Almeida Revista Corrigida. Esse versículo 16 tem aqui referências cruzadas em Levítico, Deuteronômio e em João. Eu sempre vou escolher a do Novo Testamento, a referência cruzada do Novo Testamento, para estar lendo enquanto lemos e estudamos aqui o Velho Testamento, entende? Está entendendo? Veja só aqui, versículo 10 de João 7. Mas, após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito dele. Alguns comentavam: ele é bom, e outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Versículo 13: Todavia ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Versículo 14: Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Versículo 15: E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Veja aqui no comentário: Jesus não estudou em escola rabínica, mas conhecia bem, entre aspas, letras, gramala em grego, ou, entre aspas, escritos. Continuando aqui, versículo 16: Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Veja só, mais que ensino, a doutrina de Jesus é o conjunto de princípios básicos do sistema filosófico e religioso de todo o cristianismo. Versículo 17: Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Que é Jesus falando. Veja só, os profetas de Deus falavam: assim diz o Senhor.
enquanto Jesus, exercendo a autoridade do Pai, dizia: eu vos digo. A vontade de Deus só é perfeitamente conhecida através do, entre aspas, desejar fazer. Telei, verbo no presente contínuo em grego. Continuando, aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Versículo 19: não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Versículo 20: contestou o povo, : tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? Versículo 21: Jesus respondeu a eles dizendo, : realizei só uma obra e todos vos assombrais. Obra ou milagre se refere ao milagre de João 5, vamos ler do versículo 8 ao 10. A cura do homem de Betesda. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. Aí o homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Veja só, Jesus sabia que a causa da enfermidade daquele homem fora o seu pecado. Entretanto, não quis revelá-la ao público, mas advertiu o homem de que a repetição ou permanência no pecado poderia levá-lo a coisa pior. : a morte eterna. Voltando em João 7, que estávamos lendo, versículo 21, Jesus respondeu a eles, dizendo: realizei só uma obra e todos vos assombrais? Versículo 22, por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E, se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Agora, versículo 24, não julgueis de acordo com a aparência. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Aqui é Jesus falando. Então essa é a referência cruzada que nós lemos ali de Deuteronômio 1, versículo 16. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade. Então, naquela ocasião, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Versículo 17. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Agora vamos ler aqui a referência cruzada. Em Tiago 2:1, mas aqui eu vou incluir também Provérbios, porque nas leituras que nós estamos fazendo, quanto à referência cruzada, eu disse agora há pouco que nós vamos ler as referências cruzadas, nós escolheremos do Novo Testamento, mas eu esqueci, estou agora recapitulando que também, quando tiver de Salmos, possivelmente nós estaremos lendo de Salmos também, ok? É o que vamos fazer agora. Então, nós temos aqui Tiago 2:1 e Provérbios 24:23. Provérbios 24:23. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. : agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Tiago 2:1.
Por que que eu estou lendo também Salmos? O Salmo do Velho Testamento. Você falou, mas você não falou que é só do Novo? A exceção é os Salmos, porque eu percebi nas outras leituras que os Salmos ali, nessa Bíblia de estudo, os comentários, ela faz ligação muito importante com a leitura, nos acrescenta conhecimento, e por isso eu resolvi ler também os Salmos. Mas como eu te falei, para você ouvinte, que essa Bíblia Almeida Revista Corrigida, que tem as referências cruzadas, eu não estarei lendo as referências cruzadas do Velho Testamento, com exceção apenas de Salmos, ok? E estarei lendo todas as referências cruzadas para o Novo Testamento, ok? Do Novo Testamento, entende? Então vamos lá. Tiago 2, versículo 1. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Você veja só aqui nessa Bíblia de estudo, no rodapé, vamos ler. Os cristãos sinceros que receberam a glória de Cristo, quer dizer, foram abençoados com a Shekinah em hebraico, a iluminação da presença de Deus entre os seus, devem receber todas as pessoas com carinho e respeito, sem qualquer discriminação, preconceito ou favoritismo, pois Deus, nosso Pai, recebe todos os crentes como filhos. Voltando em Deuteronômio, então nós lemos o versículo 17, não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande, a ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Versículo 18. E assim naquela época eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Missão de avaliação da nova terra. Versículo 19. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem o vistes, e assim chegamos a Cades Barneia. Versículo 20. Então eu vos disse, chegastes à montanha dos amorreus, que o eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra, sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Salmos 106, 24 e 25. Eu vou ler a partir do 23 para nosso melhor entendimento. Por isso ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma rejeitaram a terra aprazível do Senhor. Não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto, e prostraria todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longínquas. Eu li do 23 ao 27 de Salmo 106. Agora vamos ler aqui no rodapé. Faz parte do plano de Deus para o desenvolvimento espiritual da humanidade que seus escolhidos, entre parênteses, todos os crentes, participem de coração compassivo e perdoador, fazendo súplicas e intercedendo com fé uns pelos outros. Voltando em Deuteronômio, nós lemos então, nós paramos aqui no versículo 26. Contudo, vós não quisestes subir,
rebelando-vos contra a ordem de Yahvé vosso Deus. Deixa eu recapitular a partir do versículo 20. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que o Eterno, nosso Deus, nos dará. Versículo 21. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Versículo 22. Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir. Enviemos homens à nossa frente em missão e de reconhecimento à região por nós. Enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento à região por nós e nos informem por qual caminho deveremos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. Versículo 23. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Versículo 24. Eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Versículo 25. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá, a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Versículo 26. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé vosso Deus. Foi daí que nós lemos Salmo 106, que nós lemos agora há pouco. Versículo 27. E murmurastes nas vossas tendas. O Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Versículo 28. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Versículo 29. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Versículo 30. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Versículo 31. Também no deserto observaste como Yahvé, teu Deus, te levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes, até que chegasseis a este lugar. Atos 13, onde Paulo prega Jesus na sinagoga. Versículo 18. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Voltando em Deuteronômio 1, nós lemos o versículo 31, agora o 32. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus. Judas 5. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. Aí veja só o comentário: 3 exemplos do juízo divino, registrado na história do Antigo Testamento, demonstram o perigo da delinquência do indivíduo e do afastamento da sociedade do temor do Senhor. A espiral descendente do pecado é, basicamente, sempre a mesma. Falta de fé, abandono da santidade, imoralidade e perdição. A espiral descendente do pecado é sempre, basicamente, esta: falta de fé, abandono da santidade, imoralidade e perdição. O povo de Israel, ao cruzar o deserto rumo a Canaã, duvidou, aí é o problema, duvidou das promessas do Senhor. Em consequência, todos os adultos daquela geração morreram
antes de entrar na terra prometida. É como Jesus falou, mas quem não crê já está condenado. Vamos abrir João 3. João 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê não consegue obedecer. Então quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, Jesus é a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras, que suas obras são realizadas em Deus. Então nós precisamos crer sem duvidar. E o povo pereceu por causa da incredulidade, por não confiar no Senhor. Será que nós estamos confiando no Senhor? Nós estamos tendo fé no Senhor? Nós estamos confiando? Por ter fé nós estamos obedecendo? Pensemos nisso. Abraão teve fé, por isso ele obedeceu. Devemos seguir o exemplo de Abraão. Nós lemos hoje em Gálatas. Veja aqui, versículo 9, Gálatas 3, 9. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, um homem que realmente creu. E aqui no versículo 11, é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei. Ninguém é capaz de se tornar justo pela lei, porque não consegue cumprir a lei por completo. Só Jesus conseguiu cumprir a lei por completo. Pois o justo viverá pela fé. Aí versículo 12, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Quem praticar o que Jesus manda, terá vida. Voltando em Deuteronômio, agora continuando o versículo 33. Vou ler o 32. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento. De noite, por meio de sinal de fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorríeis, e durante o dia por meio da grande nuvem. Continuando, Deus repreende os israelitas. Versículo 34. E Moisés continuou suas palavras. Quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento. Nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar aos vossos pais. Versículo 36. Exceto Calebe, filho de Jefoné, ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente, de todo o coração. Salmo 78, 14. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr a água dos rios.
aqui no verso 20, o 19, para melhor entendimento. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade. Ele bateu na rocha e eis que brotou água e jorraram torrentes. Mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Veja só aqui, olha o comentário, preste bem atenção. O ser humano incrédulo e pecaminoso chega a aceitar os milagres de Deus, mas não com a gratidão e a reverência devidas, e sim como apenas um ponto de partida para novas exigências e questionamentos. Aqui o salmista faz uma junção de dois episódios conhecidos, Êxodo 16, 2, 3, números 11 e 4. Aí veja só o que aconteceu. Versículo 21. Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou a Jacó, e sua ira se levantou contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. O povo de Israel não deu a Deus uma adoração legítima. Deus queria deles a confiança. Hoje, para servir a Jesus, nós devemos crer nele. Crer, na raiz hebraica, também significa plena confiança, que nos leva à obediência. Quem crê, obedece. O que Jesus manda, o que ele falou para não fazer, nós não fazemos. O que Jesus falou para fazer, nós esforçamos muito em obedecer. Nós fazemos, porque nós cremos. Eu amo a Jesus. Ah, você ama, nós amamos. Quem ama é aquele que obedece. Nós podemos dizer que nós amamos Jesus? Nós podemos dizer que nós cremos em Jesus? Nós podemos dizer que nós servimos a Jesus? Ou nós servimos a nossa própria vontade? Pensemos nisso. O servo obedece, porque ele ama Jesus. O servo obedece e não reclama. O servo confia, ele tem fé, por isso que ele obedece. Então ele pratica o que Jesus fala, pratica a palavra de Deus, confiando, sem reclamar. É para isso que nós fomos chamados, para agradar ao Senhor, pela nossa fé, pela nossa confiança, obediência ao Senhor. Nós estamos buscando servir a Deus ou estamos buscando servir as nossas vontades? O povo aqui serviu caiu num erro de reclamar, caiu no erro de não confiar no Senhor. Todos pereceram. Mesma coisa hoje, se nós não confiarmos, se nós não cremos em Jesus, nós vamos perecer por toda a eternidade. Continuando, versículo 37, recapitulando: por vossa causa o Senhor enfureceu-se. Nós lemos versículo 36, recapitulando: exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente, de todo o coração. Em versículo 37. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou, : igualmente tu não entrarás na terra prometida. Vamos ler Salmos 25, 5. Salmos 25. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação, e a minha esperança está em ti todos os dias. Veja só, em primeiro lugar, aquele que quer servir a Deus, o servo de Deus, aquele que obedece, que estamos falando agora, pede a instrução geral de Deus, teus caminhos, tua vereda. Após o que as suas faculdades de discernimento serão
aperfeiçoadas. Hebreus 5,14. Aqui no Salmos 25, esta oração altruísta, não interesseira nem egoísta, tem algumas características. Primeiro, persistência, ao ficar pacientemente alerta pelo primeiro sinal das mãos do Senhor, nos versículos 5, 15 e no Salmo 123, 2. Era costume o servo ficar atento às mãos do seu Senhor para lhe obedecer prontamente e seus sinais de comando. Número 2. Penitência, palavra muito usada pela Igreja Católica, cujo sentido é reconhecer-se como, entre aspas, pecador. Palavra que no original hebraico identifica aqueles que erram o alvo, e não como um aluno capaz, aplicado e merecedor. Terceiro, obediência, a atitude dócil que se compreende pelas palavras humilde e paciente, derivadas da expressão hebraica anan. 4. Reverência, o Senhor honra com sua intimidade, graça e misericórdia aqueles que o respeitam, aqueles que o temem, em amor, como Deus único e soberano sobre todo o universo. A palavra hebraica sodi significa amizade, intimidade, concílio, conselho, como em Jeremias 23, 18. Essa busca de orientação divina é muito diferente das consultas pagãs quanto ao destino e futuro. Isaías 47, 13. Davi sabe que não é o tempo que cura uma mente culpada, mas a graça de Deus. Por isso seu apelo à lembrança da aliança não é leviano, nem uma forma de escapar ao castigo divino. Davi fala a verdade e pede que o Senhor olhe para a sinceridade do seu coração. Deus, entre aspas, reensina os pecadores e dirige os humildes, não apenas por sua bondade e misericórdia, mas porque Ele mesmo é misericordioso e justo, e deseja reproduzir seu caráter em seus filhos humanos. Deus ensina de novo os pecadores e dirige os humildes, não apenas por sua bondade e misericórdia, mas porque Ele mesmo é misericordioso e justo. E Deus deseja reproduzir seu caráter em seus filhos humanos. O salmista revela a manifestação da graça divina, a qual o Senhor concede àqueles que, sendo subjugados por seu poder e trazidos debaixo do seu jugo, suportam espontaneamente e se submetem a seu governo. Mas essa docilidade ou mansidão jamais será encontrada no ser humano até que o coração, que é naturalmente arrogante, egoísta e presunçoso, seja humilhado e vencido pelo Espírito Santo. Ao entregar no original a palavra hebraica anavim, que significa, o pobre, infeliz ou aflito, cujo sentido metafórico refere-se àquele que se tornou manso, doce, paciente e humilde. Então aqui, recapitulando aqui, o salmista revela a manifestação da graça divina, a qual o Senhor concede àqueles que, sendo subjugados por seu poder e trazidos debaixo de seu jugo, suportam espontaneamente e se submetem a seu governo. Mas essa docilidade ou mansidão jamais será encontrada no ser humano até que o coração dele, que é naturalmente arrogante, egoísta, presunçoso, seja humilhado e vencido pelo Espírito Santo. Ao empregar no original a palavra hebraica anavim, que significa o pobre, infeliz ou aflito, cujo sentido metafórico refere-se àquele que se tornou manso, doce, paciente e humilde. Davi nos revela as aflições que servem para restringir e subjugar
tanto a obstinação da carne quanto a graça da própria humanidade. É Deus quem nos humilha, e Ele mesmo é quem nos toma pelas mãos e nos guia por toda a vida. Voltando aqui em Deuteronômio, então nós lemos o versículo 37. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se, até mesmo contra mim, e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida. Versículo 38. Contudo, teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Versículo 39. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Versículo 40. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Romanos 9. Veja aqui. Romanos 9. Onde nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Versículo 11. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Versículo 12. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Veja só, Paulo deixa evidente que Deus escolheu Jacó não pelo cumprimento de quaisquer condições prévias, obras ou leis, mas por causa da sua vontade livre e soberana. Esta profecia não se refere somente a Esaú e Jacó, mas também às nações que surgiram a partir deles. Os filhos de Esaú, os edomitas, estiveram por longos períodos sujeitos a Israel. O propósito divino é concretizado na eleição que ele faz. Ele com letra maiúscula. O propósito divino é concretizado na eleição que ele faz. Efésios 1:4. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos abençoou em Cristo. A expressão original grega transliterada, ekaritosen, significa literalmente manifestar sua graça. No Novo Testamento só aparece aqui e em Lucas 1:28. Uma vez ligados ao amado Cristo, o Deus Filho, somos abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes do amor de Deus. Muitas vezes, contudo, não dispomos nossa vontade, fé. Contudo, não dispomos nossa vontade, entre parênteses, fé, no sentido de percebermos os tesouros divinos, e por isso vivemos na periferia do reino de Deus, salvos, porém, vivendo como incrédulos. 1 Pedro 1:13 e 25. Deus nos livre. 1 Pedro 1, a partir do versículo 13, que nos ensina encorajamento a uma vida santa. Versículo 13. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde a paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Veja só o comentário. Deus é santo, quer dizer absolutamente separado de qualquer aparência do mal. Essa característica do divino, de profunda aversão à perversidade, deve inspirar seus filhos a persistirem em seu processo diário de santificação, afastando-se da impureza e do pecado.
Voltando em Deuteronômio, dando continuidade, vou recapitular a partir do versículo 39. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Versículo 40. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Versículo 41. Vós, porém, que rogastes, pecamos contra Yahvé nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Versículo 42. Então Yahvé falou comigo, Dize-lhes assim, não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Versículo 43. Assim vos comuniquei, contudo não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha. Versículo 44. O povo amorreu que habitava naquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Hormá. Salmos 118, verso 12. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor eu as venci. Voltando em Deuteronômio 1, agora versículo 45, para concluirmos. Voltastes e pranteaste grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. Versículo 46. E por isso tivestes que morar em Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Deuteronômio capítulo 1. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo Deuteronômio capítulo 2. O tempo passa no deserto. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, somos instruídos todos os dias a ler, praticar.